secretária pegar aqui minha camiseta, aqui, por favor. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Caros irmãos e amigos, muito bom estar aqui de novo. Eu não sei se eu falei, deixa eu só tirar esse aqui, ó, estou colocando aqui. Eu não sei se eu comentei o que eu vou falar agora na vez passada, eu sempre desacreditei de relacionamentos que começaram pela internet. Eu sempre dizia assim, na minha visão mais conservadora, difícil acreditar nesses relacionamentos que começam aí pelas redes sociais, mas nós nos conhecemos praticamente pelas redes sociais, não é verdade? Começamos a conversar e estamos aqui. O Adrian tem participado também de alguns eventos lá da nossa igreja e sempre tem sido uma bênção. A recíproca é verdadeira. Nós também estamos caminhando junto e aprendendo com vocês. Inclusive, quero já convidar aqui o Adrian e os homens da igreja para uma programação que nós realizamos lá em Carazinho, que é o nosso retiro de homens, que acontece lá no templo, bem fácil acesso, e nós vamos realizar o nosso retiro de homens no dia 30 de agosto. Então, homens da igreja, Adrian, já se sinta convidado, certo? Levar os irmãos, porque vai ser um tempo, com toda certeza, de oração, de ministração, de pensar a respeito da trajetória do homem, e isso é muito importante nos nossos dias. Eu estou com a Laísa, minha esposa aqui, o Daniel, o mais novo, o Davi, a dona Irini, que é membro lá da igreja. Há muitos anos já nós estamos lutando naquela obra, já faz, queridos, 20 anos. Faz 20 anos que estou em Carazinho e o Senhor tem nos ajudado. Claro, a obra do Senhor, como você sabe, Adrian, ela avança entre muitas lutas, muito esforço, muita dedicação, mas a gente vê os frutos, e eu tenho certeza que também os frutos estão sendo colhidos aqui nesta igreja. Eu quero, com a graça de Deus, trazer uma palavra hoje que eu penso é muitíssimo importante para a trajetória da igreja, e eu quero hoje, com a graça de Deus e com a sua atenção, falar sobre isso, sobre essa tratativa de Deus com a igreja, sobre a tratativa do Senhor Jesus, que, no final de contas, é o dono de tudo isso aqui. Nós, pastores, não somos donos das igrejas, nós servimos a igreja. O proprietário das vidas é o Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir comigo, por favor, meu irmão e minha irmã, numa das passagens que eu julgo serem das mais lindas da Bíblia. João, capítulo 17. E você vai ver que juntos nós vamos extrair ideias, princípios maravilhosos dessa passagem. Peço que você fique muito atento a partir de agora, porque eu creio que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração hoje por meio dessa palavra. Eu já orei por isso e creio que teremos um tempo abençoado aqui nesta manhã. Eu sei que o clima não está convidativo para vir na igreja, não é verdade? Frio, chuva, esses dias difíceis que nós temos vivido aqui no Rio Grande do Sul, difíceis para os trabalhadores, estava falando com o Miro agora há pouco ali, difícil para quem estuda, difícil para os mais idosos, difícil para as crianças, mas, irmãos, é a terra onde o Senhor nos colocou e nós vamos, mais uma vez, vencer essas etapas e vamos avançar. Logo chega o verão de novo e nós estamos dizendo, que calor insuportável, não é assim? É assim que nós vamos vivendo. João capítulo 17, vamos lá? Evangelho segundo João, capítulo de número 17. Que palavra maravilhosa, eu sempre me emociono ao ler essa palavra, porque eu acho que ela fala muito ao coração daqueles que creem. João 17 diz assim, nós vamos ler até o versículo 21. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora,
glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou... Adriano, socorro aqui, querido. Eu estou derrubando esse negócio aqui, me ajuda. Tira daqui, por favor. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Como eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora, eu vou terminar, preste atenção no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Caros irmãos e amigos, onde Jesus estava com os discípulos? Onde será que ele se encontrava? Ele estava no famoso Monte Sião, lá em Jerusalém. Eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de fazer uma caminhada lá no Monte Sião, em Jerusalém, algum tempo atrás, e inclusive nos perdemos lá, lembra, Leis? Porque é um lugar bastante amplo, é de fato uma montanha lá em Jerusalém, com muitas edificações, com muitas construções, algumas delas antiquíssimas, algumas delas medievais. E lá neste lugar em Jerusalém, na chamada Cidade Alta de Jerusalém, se encontra esse espaço chamado Monte Sião. Jesus estava ali. É um lugar marcante para o cristianismo, caros irmãos e caras irmãs. Lá estava o cenáculo. A palavra cenáculo tem a ver com uma casa de 2 pisos, com uma sala ampla, e lá Jesus fez aquela fatídica reunião com os discípulos,
Na quinta-feira, lembra, naquela madrugada ele seria preso, seria levado pelos guardas judeus, seria aprisionado no jardim do Getsêmani, que fica a uns 2,5 quilômetros lá do Monte Sião. Mas enquanto estava ali no cenáculo, naquela casa, provavelmente de 2 pavimentos, com uma sala de jantar, ele, enfim, conversa com os discípulos, ele realiza a última ceia, como você bem sabe, e também naquele lugar, naquele espaço chamado cenáculo, numa sala de jantar, não sei se desse tamanho ou um pouco menor do que isso, o Senhor Jesus, lá no Monte Sião, fez a sua famosa oração sacerdotal. A oração sacerdotal são estas palavras que você leu comigo no texto de João, capítulo 17. E algumas coisas nós localizamos nessa oração, assuntos muito importantes para nós que cremos. Vamos entender um pouco melhor essa oração agora. Primeiro, ainda na introdução, eu quero explicar isso ao seu coração hoje. Primeiro, Jesus, ele roga nessa oração que ele faz ao seu Pai, ele roga por si mesmo. É o que nós lemos, por exemplo, no versículo 5, quando Jesus diz: glorifica-me, ó Pai. Mas essa oração, ela tem também um segundo movimento. Veja que, em segundo lugar, Jesus pede ao seu Pai pelos discípulos que estavam ali. Pedro, João, Tiago, é o que nós lemos no versículo de número 9, quando o texto diz: por aqueles rogo, por aqueles que me deste. Ou seja, aqueles que estavam com ele ali no cenáculo, aqueles que estavam reunidos com ele enquanto ele orava. Mas essa oração, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem um terceiro movimento muito bonito, muito incrível, e que tem a ver comigo e com vocês hoje aqui. E olhe como isso é maravilhoso. Lá no Monte Sião, em Jerusalém, no espaço chamado cenáculo, Jesus lembra de quem? Jesus lembra da gente. Sim, Jesus lembra daqueles que seriam discípulos no futuro. Você é um discípulo? Amém? Amém. Mulher, você é uma discípula? Amém? Então saiba, quando Jesus orou lá atrás, ele lembrou de você. Mas como nós entendemos isso? Está muito fácil. Jesus, ele diz no versículo 20, por aqueles que vierem a crer em mim. Então eu vou repetir. Num primeiro momento, naquela oração, falando com o seu Pai, com o Deus Todo-Poderoso, Jesus ora por si mesmo. Ele sabia da luta que enfrentaria nas próximas horas, quando seria encaminhado para a cruz. Em segundo lugar, Jesus ora pelos discípulos que estavam ali com ele, os apóstolos. Mas num terceiro momento, ele ora por aqueles que viriam a ser discípulos no futuro. Mas, quando ele faz esses pedidos, qual é o assunto principal? Será que ele estava pedindo: Senhor, Deus Todo-Poderoso, ajude os meus discípulos no futuro a trocarem de carro? Deus Todo-Poderoso, ajudem as minhas discípulas no futuro a comprarem roupas melhores? Não, a oração não foi nesse sentido. A oração, ela tem, meus queridos, um pedido fundamental. Sabe qual é? Já parou para pensar nisso ao ler esse texto? O pedido fundamental foi pela nossa unidade, Adrian. A nossa unidade. Então, por exemplo, irmãos, eu com o pastor de vocês, quando a gente caminha junto, quando a gente tem uma trajetória espiritual partilhada, nós estamos glorificando o nome de Jesus por meio da nossa unidade, e a oração de Jesus nos atingiu. Olha como isso é interessante, e você vai ver que nós vamos ter vários desdobramentos aqui hoje que vão nos fazer pensar. Então, como você está vendo, Jesus orou por nós lá no passado, mas você precisa entender um aspecto teológico do nosso grande intercessor, que é Jesus.
ou seja, aquele que pede por nós diante do Pai. Ele não somente orou por nós no passado. Se você abrir o Novo Testamento e você ir para a carta ou a epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, você vai ver que Jesus, segundo o autor da carta aos Hebreus, vive a interceder por aqueles que lhe pertencem. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então, dois aspectos que são maravilhosos e totalmente consoladores para nós. Jesus orou por nós no passado, amém? Você está comigo? Amém? Jesus orou por nós no passado, mas Jesus agora, nesse exato momento, depois da sua ascensão aos céus, como nos mostra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois que ele subiu aos céus e sentou à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, nos diz a Bíblia que ele continua a orar pela gente. Então, queridos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Nós não podemos ficar dizendo que ninguém lembra da gente. Nós não podemos ficar dizendo que ninguém está interessado na nossa trajetória, nas nossas lutas ou nas coisas que nós temos enfrentado no presente. Guarde o que eu estou lhe falando. Jesus orou por nós no passado e no presente o Senhor Jesus, Ele continua a orar por nós que estamos seguindo o seu caminho. Amém? Mas avançando nesse texto tão maravilhoso que nós lemos hoje, eu quero pensar, meus queridos, de maneira bem objetiva, porque eu sei que você tem que almoçar hoje ainda, eu quero pensar em 3 realidades desta oração. O tema da minha mensagem é: Jesus orou pela igreja. Nós somos a igreja, Jesus orou por nós. Eu quero apresentar agora 3 faces dessa oração. Eu espero que você nunca mais esqueça disso. Vamos ver a primeira face dessa oração. Eu digo para você, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, que Jesus orou. Veja só, interesse de Jesus pela nossa caminhada. Em primeiro lugar, Jesus orou por unidade relacional. Fala comigo, unidade relacional. Para você acordar aí, fala para o seu vizinho: Jesus orou por unidade relacional. Fala para ele aí. Daí você dá uma acordada nesse frio aí. O versículo 21, a parte A, diz assim: a fim de que todos, veja só, meu irmão, a fim de que todos sejam um. E aqui nós temos um aspecto teológico fabuloso na oração sacerdotal, que eu espero que você entenda bem nesta manhã. Vou ler de novo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Preste atenção nessas últimas palavras. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Parou para pensar? Qual é o modelo que Jesus toma para orar e falar para os seus filhos a respeito da unidade? Qual é o exemplo que ele toma? Qual é a direção que ele tem? Veja só isso, talvez você nunca parou para pensar nisso na Bíblia. Qual é a direção que ele tem para falar a respeito da unidade? Qual é o modelo, qual é o exemplo que ele encontra para, enfim, conduzir a sua igreja no caminho da unidade? Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um aspecto teológico muito sério e muito importante que a maioria dos crentes talvez desconheçam. Eu estou falando aqui das relações intratrinitárias. O que é isso? As relações que acontecem
na Trindade. Você sabe o que é a Trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. São três pessoas que subsistem, que coexistem, num único indivíduo que, de maneira genérica, a gente chama de Deus. E eles possuem a mesma substância, e essa é a nossa fé histórica, meus queridos. Esse é o cristianismo histórico. Nós acreditamos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Eles são uma só substância, mas são três pessoas com as suas particularidades. É um mistério da fé. Mas quando Jesus diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que essa relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito é o espelho para os nossos relacionamentos. Ele estava dizendo que a relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, na realidade, o melhor relacionamento que existe. Sabe por quê? Porque no relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que acontece eternamente, não existe disputa de poder, não existem ciúmes, não existem desavenças. Muitas vezes no relacionamento humano acontece assim, não é verdade? Muitas vezes as pessoas lutam contra os ciúmes, contra as desavenças, contra as incompatibilidades. Muitas vezes se disputa poder. Eu já vi em lares as pessoas disputando poder, o marido disputando poder com a mulher, para ver quem que governa, para ver quem que dá as cartas, para ver quem dirige. Já vi filho querendo cantar de galo em casa, sem ter sabedoria nenhuma. Isso acontece nas relações humanas. Quando pensamos na realidade, na esfera política, você vai ver isso, as pencas acontecendo nesse Brasil, nesse Passo Fundo, nesse Rio Grande do Sul, porque as relações humanas, elas são tantas vezes doentias, elas são confusas, elas são atrapalhadas, elas estão tantas vezes em choque, mas estamos falando de um relacionamento perfeito, o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é absolutamente santo e perfeito. Eles trabalham em total unidade. O Pai enviou seu Filho, o Filho envia o Espírito. Então há uma comunhão total. Como já dizia um antigo autor, a Trindade é a melhor comunidade. Já parou para pensar nisso? Que eles agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se relacionam de uma maneira perfeita, santa e exemplar. E é isso que nós vemos aqui na palavra de Jesus, e por isso que Jesus diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então o que ele estava dizendo? Aprendam conosco. Vocês podem melhorar a unidade de vocês. Se vocês olharem como eu me relaciono, Jesus falando com o meu Pai, vocês vão viver melhor, vocês vão desenvolver um trabalho melhor, vocês vão viver numa unidade que vai glorificar o nome do Senhor. Então ele estava dizendo isso, e Jesus assim, ele ora por unidade relacional. Mas uma coisa que nos faz pensar, diante do desafio da unidade. Diante do desafio da unidade, meus queridos, nós somos convocados a ter um só tipo de mente, um só tipo de esforço e um só tipo de propósito. Mas nós tantas vezes olhamos para a trajetória das igrejas, e eu conheço muitas igrejas aqui nesse Rio Grande do Sul. Eu fui presidente do Conselho de Pastor de Carazinho durante 5 anos. Estou na liderança do nosso presbitério, que vai de Erechim até Pelotas e vai até Uruguaiana também. Conheço irmãos presbiterianos, e sempre fui interessado, por causa dessa palavra que eu estou lendo para você aqui, em manter comunhão com irmãos de outras igrejas. Mas uma coisa eu percebo, uma coisa eu noto na minha trajetória, observando igrejas aqui e acolá. Sabe por que tantas igrejas têm um avanço pífio?
um avanço tantas vezes lento, e nós lutamos com isso na nossa denominação, viu? Fique tranquilo, a luta é a mesma, mas biblicamente falando, nós explicamos por que as igrejas tantas vezes têm uma caminhada tão lenta, com pouco avanço, com poucas conquistas. Jesus explica. Sim, meu querido, Jesus explica a ausência de unidade. Eu já disse para você, olhamos para a Trindade e vemos um relacionamento perfeito. E Jesus estava ensinando os discípulos a respeito disso, mostrando como ele se relaciona com o Pai dele. E quando nós colocamos isso em prática, a igreja se torna um ambiente melhor. E se existe um ambiente melhor por causa da unidade, a igreja começa a frutificar mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Que time dividido avança? Me explica. Que família dividida vai decolar? Me explica. Vai decolar ou vai naufragar? Vai naufragar. Vamos pensar nisso. Que time dividido vai avançar? Que família dividida vai prosperar? Enfim, uma igreja dividida, vamos pensar nisso, irmãos. Uma igreja dividida, com relacionamentos quebrados, falsos ou até mentirosos, como ela vai cumprir o seu propósito? Ela não vai cumprir o seu propósito. Assim como uma família que está quebrada, e o ambiente é contaminado, e as coisas não avançam, quando a igreja, ela vive fraturas relacionais, a coisa não avança, meu querido. Porque nós estamos nos afastando daquele propósito que Jesus estabeleceu lá no Monte Sião, ao fazer a sua famosa oração sacerdotal. Irmãos, nós não temos outra alternativa, a não ser sermos amigos, amém? Nós não temos outra alternativa a não ser nos relacionarmos melhor. Eu sempre fiquei pensando nesse elemento, porque como eu já disse para você, há muito tempo esse texto já me chamou a atenção. Porque Jesus, eu repito, ele não estava pedindo prosperidade para você lá na oração sacerdotal, ele estava pedindo unidade para nós. E eu pensando nisso, há muitos anos, comecei a buscar diante do Senhor uma estratégia para a gente melhorar a nossa comunhão e a nossa unidade lá na igreja, porque eu percebia tantas vezes que as pessoas iam para os cultos, enfim, davam o tchauzinho, ninguém se conhecia em profundidade, alguns mais perto, outros, ou muitos, bastante distantes, e aí nós começamos a nos incomodar com isso, porque isso está fora da palavra. Precisamos de uma unidade mais intensa, mais apaixonada e mais verdadeira. Até que, isso já faz alguns anos, nós decidimos trabalhar com grupos pequenos e células na igreja, ou células, mas para valer. A gente levantou uma cartilha, a gente trouxe conferencistas, a gente começou a estudar sobre o assunto, a gente, enfim, preparou um material, a gente, enfim, organizou uma oficina para líderes, foram aí meses, quase um ano de preparo, mas algo organizado, visando o quê? Melhorar duas coisas, a unidade da igreja e o alcance evangelístico da igreja. O que aconteceu? Criamos esses grupos, levantamos líderes, continua sendo a nossa luta até agora, mas uma coisa eu posso dizer, a minha esposa aqui é testemunha, meu filho frequenta a célula, a dona Ireni também frequenta a célula. A gente conseguiu avançar para um nível de relacionamento mais constante e profundo. Isso muda a caminhada da igreja, irmãos. Eu acredito, vocês têm grupos aqui também, são estratégias que o Senhor nos dá para quê? Para a gente melhorar a nossa unidade, porque um time, um grupo fragmentado não vai longe, um grupo com, enfim, problemas relacionais, com distanciamento entre pessoas, não irá longe, e nós estamos percebendo que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, orou por unidade relacional, amém? Eu quero colocar um segundo movimento dessa oração. E você vai falar comigo de novo para você aquecer aí nesse inverno. Jesus orou por conexão espiritual. Fala para o seu vizinho aí. Jesus orou por conexão espiritual.
Isso aqui é maravilhoso. Quer ver comigo? Versículo 21. Veja lá o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Olha que lindo. Também sejam eles em... Você leu comigo? Também sejam eles em nós. Isso é tremendo. Mais uma vez ele fala da relação que ele possuía com o seu pai. Mais uma vez ele fala dessa comunhão profunda da Trindade, mas agora ele diz: também sejam eles em nós. Isso é conexão, irmão. Quer ver algo que vai trazer luz sobre o assunto? Volta algumas páginas para João 14 e veja João 14, 23 comigo. João 14, 23. Olha o que diz o texto, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E agora olha a chave para a gente. E viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Eu vou ler de novo. E viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, mais uma vez a conexão. Você viu o que o texto está dizendo? Eu e o Pai, Jesus dizendo, eu e o Pai faremos morada nas pessoas. O que é isso? Conexão. Jesus em nós, o Pai em nós. Claro, avançamos no Novo Testamento, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, meus queridos, é a Trindade em nós. Conexão aqui, ó, conosco, na nossa alma. Mas você veja que tremenda essa palavra de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e nós viremos até Ele. Essa é a nossa caminhada, essa é a vida da igreja. A gente vive uma conexão. Queridos, quanta gente que despreza essa conexão. Quanta gente que não está nem aí com essa conexão. Quer saber como é que a gente alimenta essa conexão? Quer saber como é que a gente deixa essa conexão mais pulsante e mais viva? É muito simples, não há como não entender isso nesta manhã. Nós alimentamos essa conexão com Bíblia e com oração. Nós alimentamos essa conexão com as disciplinas espirituais. Quer saber? Nós melhoramos essa conexão por meio das disciplinas espirituais que o Senhor colocou diante da gente. Então você tem duas alternativas. Bem no fundo você tem duas alternativas. Ou você melhora essa conexão, ou a conexão piora. Eu quero melhorar a minha conexão. Eu quero que os meus filhos entendam o que é conexão espiritual. Não estou falando de religião, viu? Estou falando de conexão. Essa é a chave para a vida da igreja. Quer saber qual foi a chave dos grandes avivamentos do passado? Conexão. Boa conexão. Bem conectados com o Salvador. Bem conectados com o Espírito Santo. Bem conectados com o Deus Pai Todo-Poderoso. Quando essa conexão, eu repito, meu querido, ela é viva, ela é pulsante, ela é ativa, a sua fé conquista. Quando essa conexão é débil, quando ela é tratada com descaso, quando vivemos uma, entre aspas, espiritualidade ocasional, quando der eu vou na igreja, quando der eu vou orar, quando der eu vou para a palavra, quando tudo fica na esfera da ocasionalidade, pode esquecer uma conexão frutífera. Essa conexão, ela precisa ser absolutamente pulsante. E quer saber, segundo aquilo que Jesus está nos ensinando, a gente se conecta juntos. Isso é coisa da igreja, Adriano. O mundo não tem isso daí. A gente se conecta juntos. A gente ora juntos.
A gente participa de encontros, de edificação, juntos. A conexão, ela é comunitária também. Temos dois níveis de conexão, na realidade, meus amados. A conexão individual e a conexão comunitária. Aqui está o cristianismo. Se não tem isso, não tem cristianismo. Tem uma religião opaca, sem sentido, e que não vai levar ninguém a nada. Sabe aquela religiãozinha que não convence nem os filhos? Que os filhos não estão nem aí. Sabe aquela religião, tantas vezes, do marido que não convence a mulher? Sabe aquela religiãozinha da mulher que também tantas vezes não convence o marido? Sabe aquela proposta religiosa que não tem transformação, que não tem poder, que não tem evangelização, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que não tem santidade, que não tem nada? Sabe qual é o problema? A conexão. Quando a conexão, eu repito, meu querido, quando a conexão é faltosa, quando ela é débil, não existe vida cristã. Não existe vida cristã. Então Jesus está dizendo: quem me ama, guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. Meus irmãos, isso é tudo. Deus aqui na gente, o Senhor Jesus aqui na gente, o Espírito de Cristo agindo no nosso coração. Isso é tudo. Se eu não tenho isso, eu não tenho nada. Mas agora é maravilhoso você olhar para essa palavra e você perceber que Jesus estava, porque Ele nos ama, profundamente interessado na nossa conexão. Ele estava totalmente interessado na boa conexão que nós podemos desenvolver com Ele. E assim Ele levanta aquela oração no cenáculo, pensando nesses elementos, na nossa unidade, na nossa conexão, porque é do interesse dEle que você viva bem com Ele, amém? É do interesse dEle que você caminhe bem com Ele, é do interesse dEle que você tenha essa conexão profunda. Eu lembro quando eu encontrei isso, eu lembro quando eu vivi isso na minha conversão, lá atrás, um menino que, enfim, tinha sido criado na igreja. Fui criado na igreja presbiteriana, nunca fui católico, mas não tinha uma conversão no currículo até os 19 anos de idade. Não sabia o que era isso, não entendia o que era isso. Inclusive, andei com muitos maus elementos, tive experiências com as drogas, lá nos anos 90, eu morava no Paraná. Andei com muita gente que não presta. Pude perceber o que é o abismo desse mundo. Foram uns 4 anos, mais ou menos assim, aonde eu notei como era viver de mãos dadas com Satanás. Eu sabia o que era isso. Eu soube o que era isso, melhor dizendo. Até que um dia, no pico de uma depressão profunda, após aquela trajetória da vida sem sentido, eu gritei por Deus no meu quarto, e até duvidando da existência dele, não sabia se ele existia, nunca havia entendido a Bíblia direito, não sabia nada. Sabe aquela pessoa que está na igreja, que você espreme, e não sai nada, não sai suco nenhum, entendimento nenhum, vida com Deus nenhuma, palavra nenhuma? Eu era esse cara e já estava com 19 anos de idade. Já era um marmanjo, não é, gente? Já tinha que estar produzindo. E não estava produzindo nada. Não estava simplesmente produzindo nada, porque a minha vida era um mar de confusão. E ali no quarto, eu disse: se o Senhor existe, eu peço que o Senhor se manifeste aqui, porque eu não aguento mais esse lixo de vida que eu tenho vivido. E ali, naquela noite, eu me entreguei para Jesus. Abri uma Bíblia que minha mãe tinha me dado, lá nos anos 80, e dei de cara com aquela palavra onde Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Foi a primeira vez que eu entendi a Bíblia. Sabe o que eu entendi naquela noite? Eu sei que é a revelação do Espírito Santo que chegou até mim naquela noite. Você não nasceu de novo.
você precisa de uma nova vida. Ali começou a minha conexão. Ali eu conectei. Ali eu entendi que Jesus estava vivo. Ali, no meio de algumas lágrimas que começaram a descer, eu percebi que Jesus sim estava vivo e que o Espírito Santo era atuante. Eu não entendia nada sobre a Trindade, não tinha bagagem teológica, não tinha conhecimento bíblico, não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada. E o meu currículo era um mar de confusão. Bagunça, anarquia, insucesso nos estudos, sem grana no bolso, sem trabalho, sem nada. Sem nada, meu querido. Era um candidato ao fracasso total. Sabe o que é isso? Você conhece pessoas assim. Pessoas que você está vendo que estão indo na direção do abismo. Candidato ao fracasso total. Eu era esse cara. Mas ali, naquela noite, a conexão se instalou. Eu me conectei. Quer saber? Eu encontrei tudo. Eu encontrei absolutamente tudo. Se eu não tivesse encontrado aquela conexão, eu não estaria hoje aqui. Meus irmãos, Jesus orou por conexão espiritual. Isso é tudo para você. Esse é o elemento mais importante da sua vida. É isso que vai te levar para o céu. Quero apresentar o meu último movimento ao analisar a oração sacerdotal de Cristo. Eu já disse para você que Jesus orou por unidade relacional. Eu já disse para você que Jesus orou por conexão espiritual, mas em terceiro lugar eu digo para você, para a gente acabar a nossa conversa hoje, que Jesus orou por força. Que força, pastor Paulo? Força testemunhal. Força de testemunho. Quer ver? Versículo 21 ainda. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, olha a chave para nós hoje aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu repito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Notou a dinâmica do texto? Unidade, conexão, testemunho. Quando a igreja tem unidade, ela melhora a sua conexão e avança para o testemunho. Quando a igreja não tem unidade e não tem a conexão adequada, ela não tem testemunho. Por isso que tantas vezes ela não cresce. Vou falar mais uma vez. Unidade, conexão e testemunho. Quando? Primeiro, estamos unidos com o nosso Salvador e conosco mesmos. Quando? Num segundo momento, nós temos uma conexão pulsante com Deus por meio das disciplinas espirituais. Sabe o que vai acontecer? Testemunho. E sabe por que tantas vezes o testemunho não acontece? Porque não tem as duas primeiras coisas. Não tem nem unidade e não tem nem conexão. Daí é um clubinho. Sim, queridos, daí é um clubinho. Daí é uma sociedade. Daí é um encontro social. Sim, um encontro social. Se não tem unidade espiritual, se não tem conexão, é um clube. E esse clube não vai saber o que é a força testemunhal, a força no testemunho, para que o mundo creia que tu nos enviaste. O que nós aprendemos aqui? Quando a gente tem unidade e conexão espiritual, a igreja automaticamente vai evangelizar. Automaticamente. Vou contar uma história minha. Quando eu converti, eu contei para você que eu encontrei a conexão no quarto. Adriano, não foi com nenhum pastor orando por mim. Eu era o maluco da igreja. Para alguns eu era até o demônio da igreja. Toquei terror em acampamentos de carnaval, fiz o impensável, queridos. Enquanto era um cristão de fachada. Fiz o impensável para, enfim, provocar a anarquia e o caos. Mas eu converti de verdade. A conexão lá no meu quarto, ela aconteceu para valer. Para valer. E aí, começou a surgir, aqui dentro de mim, um desejo muito forte. Não sei se você já viveu isso. O desejo de fazer com que as pessoas experimentassem aquilo que eu estava experimentando. Porque eu encontrei a conexão, então eu encontrei tudo. E eu queria que as pessoas que caminhavam comigo
os malucos que caminhavam comigo também encontrassem aquela conexão. Para você ter uma ideia, eu era participante de uma banda de rock de doidos lá na minha cidade. Eu até hoje toco um pouco de guitarra de vez em quando, a gurizada da igreja sabe. E eu comecei a procurar os caras que andavam comigo, os caras que andavam de preto, o cara ia fazer o show, colocava uma capa preta e uma vela aqui, só loucura, só coisa doida. E essa galera, ela era a galera do meu time, dos meus relacionamentos. E quando a conexão se instalou aqui dentro, eu pensei, eu preciso conduzir outros a isso também. E eu comecei a procurar as pessoas à noite lá na minha cidade. E eu lembro que um dia, eu peguei uma Bíblia pequena e fui na direção de um dos integrantes desta banda louca que eu participei, que eu havia participado. Cheguei lá, bati na porta, falei, tudo bem, como é que está você? Como é que está? Chega aí. O cara morava, ele mais um outro sujeito, numa casa grande, dividiam um aluguel. Daí ele me disse assim, o que tu tem aí hoje? Eu quero te apresentar algo. Ele pensou, vai ser alguma droguinha, alguma coisa, alguma bebida diferente. E daí eu sentei com ele, não, eu não vim te apresentar nada do que você estava esperando. Eu vim aqui porque eu quero dizer para você que eu encontrei tudo que eu estava procurando. Mas o que você encontrou, cara? Cara, eu encontrei Jesus. Falei para ele. Encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E comecei a dar o meu testemunho para ele. Do meu jeitão, eu digo para você, meio atrapalhado, meio sem as palavras, completamente sem as palavras adequadas, mas eu percebi que aquela conexão que havia em mim havia me dado poder, e eu mesmo limitado doutrinariamente, biblicamente ou teologicamente, as coisas começaram a acontecer naquela noite, naquele testemunho. E eu comecei a dar o testemunho e de repente o negócio pegou, e quando vi o sujeito estava chorando. Daí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui agora para você entender essa conexão aí. Daí o sujeito, tá bom, vamos lá. Daí eu falei, se ajoelha aí, cara. Tá, daí ele se ajoelhou, e eu, meio sem saber o que fazer. Gente, eu tinha acabado de estabelecer a minha conexão. Não tinha feito curso de teologia, nada, muito distante disso ainda. Mas a hora que ele se ajoelhou, eu coloquei as minhas mãos na cabeça dele e fiz uma oração. E consegui orar. Por quê? Porque a conexão estava pulsante em mim. Eu não sabia teologia, mas tinha conexão. E daí, quando eu comecei a orar, o sujeito chorou ainda mais e disse, eu quero, se emocionou. E sim, vamos, Jesus, se entrega para Jesus, cara, para com essa vida louca, meu, Jesus. E ele acabou tendo na igreja algum tempo e sumiu do mapa. Nunca mais o vi. Bem, olha só como são as coisas. Passou uns 4 anos, e aí eu estava andando na cidade, eu sou lá de Ponta Grossa, no Paraná, perto de Curitiba, e eu já estava no seminário, estava no 2º ano do seminário. Eu estava num certo dia andando pelo centro da cidade, quando um cara me segurou aqui pela jaqueta, assim, você é o Paulo? Eu vi meio com cara de crente, assim, calça preta, parecia meio da Assembleia de Deus, Adriano. Sabe, calça preta da Assembleia de Deus? Eu falei, que é esse cara? Você não lembra de mim, Paulo? Não, eu não lembro de você. Quem é você? Meu nome é Ezequias. Tá, mas quem é você? Eu dividi a casa lá com o seu amigo, que você foi orar por ele alguns anos atrás, lembra? Eu tinha dado oi para ele quando cheguei, mas ele foi para o quarto dele. E ele me disse, Paulo, vou te falar uma coisa. Aquele dia que você foi lá e apresentou seu testemunho lá para o nosso amigo em comum, e você orou por ele, eu não consegui dormir aquela noite. Fiquei pensando naquelas palavras, eu nunca tinha ouvido algo daquele tipo, e a gente sabia de que tipo de vida você levava. E eu nunca tinha ouvido uma palavra, um testemunho daquela ordem, e aquilo mexeu comigo. E você falou para o nosso amigo lá sobre conexão com Jesus, sobre vida eterna, sobre, enfim, não ser condenado, ir para o céu, e eu fiquei pensando naquelas coisas, fiquei raciocinando naquelas coisas, fiquei meditando naquelas coisas, e eu não dormi, cara, não dormi. Resumindo a conversa, me disse esse sujeito, lá na rua, eu procurei uma igreja aquela semana. Fui para a igreja, os irmãos me acolheram naquela determinada igreja, recebi Jesus naquela igreja, me encontrei com Jesus, me conectei com Jesus naquela igreja, fui discipulado,
e percebi que tinha um chamado. E comecei a fazer um curso de teologia da igreja. Hoje estou praticamente terminando, falta um ano, o curso de teologia da igreja. Deus tem me chamado para o pastorado. E você percebe? O sujeito ouviu a pregação por tabela. Não era nem para ele. Só que naquele dia, naquela casa, o ex-desnorteado estava bem conectado. Ele não tinha teologia, ele não tinha grande conhecimento doutrinário, não tinha a experiência que tem hoje, mas tinha uma boa conexão. Meu irmão, a conexão é tudo. A conexão vai levar você para a evangelização. Sabe por que a pessoa não evangeliza? Conexão ruim. Quer saber por que a pessoa tantas vezes não prega, não está interessada na salvação dos perdidos e nem na salvação da sua família? Porque a sua conexão é ruim, a pessoa não entendeu direito o que é céu, o que é inferno, o que é estado, enfim, de vida eterna, o que é condenação eterna. A pessoa não entendeu nada. E aí ela não evangeliza. Agora, quando a gente tem conexão, a gente começou a entender o céu e a condenação. A gente começou a entender a urgência da pregação, a urgência da evangelização. E é por isso que eu quero ver os meus filhos conhecendo a Jesus, que eu tenho essa urgência ainda. Essa urgência, eles precisam se converter. E por isso que a gente prega para os nossos familiares, a gente quer que eles se convertam, a gente quer que eles encontrem uma conexão. Por isso que Jesus orou, meus queridos, por força testemunhal, e é por isso que nós lemos no texto, a fim de que todos, versículo 21, sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, a nossa unidade e a nossa conexão vai produzir evangelização. E por isso que nós vamos pregar e as pessoas vão nos ouvir. Queridos, essa palavra que eu tinha a trazer à igreja, Jesus orou por tudo isso. Jesus orou pelos nossos relacionamentos, pela nossa unidade, Jesus orou pela nossa conexão espiritual e Jesus orou para que a gente tenha força no testemunho. Jesus orou pela igreja, Jesus orou por nós. Que grande consolo temos, não é verdade? Não estamos sozinhos, mas agora